Olá, meus amigos, eu sou o chefe Clau Arruda, chefe embaixador da Heineken, a fábrica familiar mais antiga de chocolates no Brasil. E hoje quero falar um pouquinho para vocês sobre os produtos da Doceiro, sobre a aplicabilidade, a facilidade, a eficiência e principalmente a padronização que podem trazer para o seu negócio. Você já conhece os nossos recheios forneáveis? Diferentemente do que todo mundo pensa, recheio forneável não serve apenas para fornear, ou seja, ir ao forno, mas para um mundo de oportunidades que eu vou tentar mostrar para vocês agora. Com o nosso recheio forneável sabor caramelo crocante, você pode cobrir pizzas, preparar mousses misturando apenas com chantilly para fazer aquela cobertura impecável para os seus bolos trufados. E por falar em recheio trufado, nós temos já o recheio forneável sabor chocolate trufado, que você pode utilizar diretamente nos seus bolos ou criar uma trufa misturando creme de leite e o nosso chocolate 50% cacau, trazendo para o seu recheio aquela textura macia trufada e o sabor marcante do chocolate 50% cacau. Com o nosso recheio sabor chocolate ao leite, você pode finalizar cupcakes, dando textura e beleza aos seus cupcakes com muita facilidade, encantando cada um de seus clientes e aumentando o shelf life deles. Que tal fazer um tiramisu com os recheios forneáveis da Doceiro? Ao misturar o nosso recheio forneável sabor chocolate branco a um creme de confeiteiro e queijo mascarpone ou cream cheese, você poderá ter um sabor inigualável com uma textura veludada para os seus tiramisus e pavês. Que tal um tiramisu com chocolate branco com cookies? Lhes apresento o meu queridinho, o recheio forneável sabor chocolate branco com cookies. Com ele, sobremesas empratadas ganham sofisticação e praticidade. Carolinas e bombas de chocolate ficam muito fáceis. Basta você abrir, cortar o fundinho e recheá-las e pronto. Profiteroles podem ser cortados no meio e recheados. Cookies podem ser recheados, o que darão um toque todo especial a eles. E a dica de chefe é finalizar os produtos com o recheio forneável da Doceiro e, em cima, polvilhar o nosso chocolate 50% cacau. E para você que, como eu, gosta de chocolates mais puxado pro meio amargo, nós temos o recheio forneável sabor meio amargo, que dá para você rechear croissants, pão ao chocolate, pães caseiros, esfirras abertas e fechadas e os mais variados tipos de pães doces que você poderá fazer tendo apenas um produto no seu estoque, o que trará para você uma economia de espaço, economia no seu bolso e principalmente evitar desperdícios com vários recheios caseiros que a gente acaba deixando espalhado pela cozinha. Brownies já saem recheados do forno e você pode fazer o acabamento ainda com o próprio chocolate forneável. E você pode utilizar a mistura de diversos tipos de recheio para fazer bolos deliciosos, como por exemplo um bolo de chocolate branco com chocolate ao leite e chocolate cookies. E misturando o nosso recheio a creme de leite, você tem caldas deliciosas que irão deixar aquele bolo molhadinho. E que tal fazer uma cheesecake fácil, deliciosa, cremosa, que não vai ao forno, não precisa de gelatina incolor e ainda é finalizada com a nossa goiabada forneável e que dá água na boca só de ver? E para fazer a nossa cheesecake, basta misturar o nosso recheio sabor ninho ao cream cheese. Se quiser, você pode colocar um pouquinho de creme de leite para deixar ele um pouquinho mais suave, ou até mesmo chantilly para deixar mais airado. E não se esqueça de finalizar com a nossa goiabada recheio forneável. E vamos fazer um brigadeiro feito com o nosso recheio sabor ninho. Basta você misturar o recheio ao leite condensado e levar ao fogo para poder chegar nessa textura cremosa. Este é de paçoca. E por falar em facilidades, você pode utilizar os nossos recheios forneáveis para colocar em barquinhas e canudos, fazendo canóles deliciosos ou barquetes e finalizar com o auxílio de um maçarico. Não precisa nem ir ao forno. Nunca foi tão fácil finalizar taças de milkshake, smoothies ou outras bebidas. Com o nosso recheio forneável, sabor chocolate sem lactose, você dá um acabamento impecável e um sabor inigualável. Além de ser ótimo para ser usado em
empratamentos de sobremesas sofisticadas e finalizações de bolos para ser entregue direto ao seu cliente, de forma que você tenha facilidade, praticidade e principalmente economia de espaço. E na onda das barras recheadas, você pode utilizar o nosso recheio sabor morango com ninho para utilizar nas suas barras e fazer a cobertura com os nossos chocolates fracionados. Ou ainda usar ele para fazer recheios de muffins e depois a finalização, dando um ar sofisticado e transformando ele numa sobremesa digna dos melhores consumers. E por falar em sobremesas, os nossos recheios forneáveis são maravilhosos para serem utilizados em qualquer tipo de pães, principalmente brioches, onde você pode fazer a combinação de vários recheios e transformá-los em lindos donuts, que podem ser inclusive cortados no meio depois e recheados. Cremosidade e podendo fazer aqueles vídeos instagramáveis. E não se esqueça de finalizar todos eles com as nossas coberturas já raladas, sabor chocolate branco ao leite e meio amargo, que podem ser usadas já diretamente nos produtos ou então usadas derretidas, misturadas com creme de leite ou puras para cobrir frutas como, por exemplo, morangos. Veja agora a facilidade que nós temos de cobrir o morango e depois utilizá-lo quando a gente precisar, aumentando a validade e transformando eles em produtos sofisticados. E utilizando 2 tipos de cobertura, poderá ter contrastes lindos, como por exemplo riscas de chocolate preto na cobertura branca ou riscas de chocolate branco na cobertura preta.